Boa noite. A Organização Mundial da Saúde prevê que a partir de dezembro o número de infectados por ebola passará dos atuais 1.000 para 5.000 a 10.000 casos por semana em todo o mundo. Até agora foram confirmados cerca de 9.000 casos e 4.500 mortes. A boa notícia hoje é que o Senegal conseguiu interromper a transmissão do vírus e a OMS reconheceu o fim do surto da doença naquele país. No Brasil, o primeiro caso suspeito foi em Cascavel, Paraná. Um refugiado da Guiné procurou um posto de saúde com os sintomas iniciais da doença, febre e dores pelo corpo. Felizmente, a contaminação por ebola foi descartada depois dos exames feitos de acordo com as normas da OMS. Para falar sobre os cuidados contra a ebola, o Brasilianas.org convidou a coordenadora da Comissão Científica de Influenza e Virologia Clínica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Beley, o especialista em saúde coletiva e professor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, Expedito Luna, e o supervisor do ambulatório geral especializado em doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Paulo Max Lopes. E também contamos com a colaboração do jornalista Dima Soldi, que vai selecionar as perguntas enviadas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos entender o que é o vírus ebola e como se dá a sua transmissão e as formas de evitar o contágio. Eu começo com a doutora Nancy. De onde que vem o vírus ebola e por que a humanidade, quando parece que a medicina atingiu os maiores estágios, aí aparecem essas doenças que remetem à gripe espanhola? Bom, o ebola é um vírus, né? É um vírus que surgiu, aparentemente surgiu em 1976, o primeiro surto descrito. A gente tem que entender que essas doenças emergentes, principalmente as causadas por vírus, é algo que a humanidade vai lidar por muito tempo. O ebola, como outras doenças causadas por vírus, tem seu reservatório em espécies animais. Muitas vezes esses vírus em espécies animais que não causam doença. Então isso pode ficar desapercebido e depende de como a população local lida com esses animais, você pode ter surtos de doenças. Isso aconteceu com outras doenças infecciosas já, então a gente vai continuar lidando com essas doenças chamadas emergentes. Alguns vírus são mais letais, outros vírus são menos propensos a causar morte na maior parte dos pacientes na humanidade. O vírus ebola é um vírus que se sabe que o reservatório está em morcegos. O hábito cultural das populações na África de alimentação, a dificuldade de alimentação com fonte de outras proteínas, a proximidade com esses animais e a transmissão desses morcegos para primatas, principalmente macacos, existem outros animais que se infectam com ebola também, isso facilitou a eclosão desse vírus, que para a espécie humana é um vírus totalmente desconhecido. Quando a gente tem um vírus novo, um agente novo na espécie humana que ninguém tem imunidade e sendo um vírus muito patogênico, você tem essa taxa elevada aí de mortalidade, que é o que a gente vê com ebola. Doutor Expedito, esses vírus, eles se transformam no decorrer do tempo ou sempre estiveram com aquela conformação e surgem, explodem de vez em quando? Esse é um mistério, mas o HIV, por exemplo, o vírus da AIDS, né? Hoje nós sabemos que ele era um vírus de primatas, de macacos africanos, em que em algum momento, talvez entre a década de 30 e 50 do século passado, fez o salto de espécie para os seres humanos. E durante algum tempo sobreviveu em pequenas populações das florestas isoladas, nas florestas do Congo. E só com a independência dos países, as guerras que houveram na África, fez com que o HIV saísse desses nichos, chegasse nas cidades africanas e daí ganhasse o mundo, né? Então, possivelmente o ebola já existia nessas circunstâncias, em pequena transmissão, sem ter sido detectado. A primeira detecção, como a Nancy colocou, foi em 76, primeira vez que chegou numa clínica médica que era administrada por missionários católicos belgas e, a partir daí, então, o mundo começou a conhecê-lo. Agora, quando se identifica um caso desse, que pode ser com esse grau de letalidade, tudo, não dá para isolar? A própria Organização Mundial da Saúde estabelecer estratégia antes que se espalhe? Sim, veja só, todos os surtos que nós conhecíamos até agora
juntando os dois vírus, o ebola e o similar a ele, o Marburg, são cerca de 30 surtos que já ocorreram, o total de casos não chegava a 3 mil. Então, quer dizer, foram situações que, por essa própria contingência geográfica de estarem isoladas nas florestas, não tiveram maior dimensão. Então, nunca haviam chegado nas capitais africanas, nenhum dos surtos. Esse é o primeiro e provavelmente acontece porque esses 3 países são muito desestruturados até que o setor saúde se desse conta do que estava acontecendo, os vírus já tinham, a epidemia já tinha chegado nas 3 capitais. O doutor Max, se for comparar com outros casos aí, se fosse fazer uma hierarquia de letalidade e tudo, quais os 3 piores casos dessas epidemias? Eu acho que essa, sem dúvida, em termos de letalidade, é a pior. Né? É pior. É difícil classificar outras doenças que em tal grau, em tal número de pessoas infectadas, tem uma letalidade assim tão alta. Né? O que é interessante é que a letalidade nos surtos anteriores era maior, né? Bem maior, chegando às vezes perto de 90%, e nesse surto ela tem se mantido até em torno de 50%, que chama atenção, porque nos outros surtos que foram menores, você teve uma assistência de saúde, sei lá, a princípio um pouco melhor, porque nesse caso você perdeu o controle até da transmissão. E mesmo assim, a letalidade nesse caso foi menor, apesar de extremamente alta, 50% mais ou menos. O HIV, sobre a comparação HIV, quanto que era a letalidade? É difícil falar a letalidade do HIV, porque assim, é uma doença que evolui no transcorrer de anos, 10 anos. Mas se fosse pegar os primeiros anos, assim... Eu não saberia dizer um número, mas eu colocaria alguma coisa aí, 2, 3%, sei lá, de uma letalidade de um quadro na média, sei lá, agudo. Então é uma distância Não, fantástica. É muito grande, mas é que é nem comparável, porque isso é uma doença de evolução muito curta, aguda, enquanto o HIV evolui em anos, né? Então é difícil de você comparar. Agora é óbvio que a magnitude e a importância do HIV acaba sendo maior, e até possibilidade de controle por essa evolução mais longa, bem mais complicado do que no caso do ebola. Né? Então, doutor Nancy, essa questão da transmissão, uma pessoa com ebola viaja, ela tem contatos com conhecidos, com vizinhos, no trabalho, de que maneira, qual a rapidez com que se alastra isso? Então, a gente sabe que aqueles indivíduos que estão eliminando suas secreções, vômitos, diarreia, sangramento, né? Mais da metade dos pacientes pode sangrar pelas mucosas, pela gengiva, punção de agulha. Então, nesta fase, né, que o indivíduo está muito sintomático, quanto mais secreção ele expele, e às vezes o vômito é uma coisa coercível e pode ir até uma certa distância, mais gente ele contamina. Na fase em que ele só tem febre, isso é extremamente variável. É possível que através de alguma secreção inadvertida esse indivíduo contamine, mas a gente vê uma variabilidade grande. Então a gente vê, por exemplo, os profissionais de saúde, né, que morreram muitos, cerca de metade dos profissionais de saúde que estavam lá, que estão lá, houve uma mortalidade elevada, porque eles estão aonde? Eles estão com aqueles pacientes que estão vomitando, que estão com diarreia. Tem um número aí que de 400 e poucos profissionais de saúde, 200 e poucos foram a óbito. Isso na região ali da África onde está acontecendo, não fora da África. Então isso é um número muito alto. Por quê? Porque eles estão em condições muito difíceis, às vezes de proteção individual, muitas vezes, e eles estão lidando num ambiente que você tem pacientes vomitando, com sangue, com diarreia, altamente contagioso. Aí você pega, por exemplo, a história do paciente que foi para os Estados Unidos, que acabou morrendo e que na casa dele ele ficou alguns dias com 4, 5 pessoas e até agora nenhuma dessas pessoas apareceu contaminada. Não que não haja essa possibilidade, mas quanto mais secreção exposta e a outra pessoa não protegida, maior a chance de transmissão. Né? É diferente de outros vírus, por exemplo. O influenza, aquele pânico que se deu no influenza lá atrás, inclusive houve até acusações que a Organização Mundial de Saúde teria exorbitado nos alertas, tudo. Qual foi o resultado final daquilo? Então, isso é uma pergunta interessante, né? Quando começa uma epidemia que a gente não conhece o comportamento do agente, é melhor a gente ter uma máxima contenção e uma máxima preocupação.
né? Então, no caso do influenza, inicialmente tinha, porque era um vírus suína, novo, a gripe suína. E se conhecia a história da gripe aviária. A gente estava se preparando por uma pandemia de gripe aviária, cuja mortalidade extremamente elevada, transmissão por via aérea, né? Você tem um doente aqui, as partículas podem ficar no ar e atingir pessoas à distância, que é a transmissão respiratória, como sarampo, por exemplo. A gente não tem sarampo mais aqui, mas quando você tem um caso de sarampo, 15 pessoas à distância podem se infectar. Então tem isso, às vezes a transmissibilidade aérea é muito importante, né? No caso da ebola, isso é uma questão discutida, essa possibilidade do aerosol, mas claro que é diferente de doenças puramente respiratórias. O quadro respiratório no ebola é um quadro final, não é um quadro inicial, né? Então a transmissão por secreção é muito mais importante. Mas nós tomamos, claro, um momento de contenção total, tem proteção total dos profissionais de saúde e se usa-se todo aquele aparato para conter toda e qualquer possibilidade de contaminação. Eu queria que o doutor Expedito, os sintomas do ebola quais são? Olha, os primeiros 5 dias, uma febre que inicia abruptamente, do nada. Febre muito elevada de cara já? Dores musculares, cefaleia e essas dores musculares muito intensas. Ele pode melhorar a partir aí do 5º dia ou pode avançar para essa fase mais grave, mais complexa, que o indivíduo passa a ter esse quadro digestivo, então ele tem diarreia, tem vômito e começa a ter manchas, hemorragias na pele e também hemorragias pelos orifícios corporais. Então, com conjuntivite, com hemorragia de conjuntivas, sangramento de nariz, no ânus, na uretra. Então, é mais ou menos esse o quadro. E até que etapa que pode ser reversível isso, curável isso? Olha, a gente não tem mecanismos de cura hoje. As drogas que existem são experimentais. Então, o que é que se tenta? Se tenta manter o paciente vivo com a hidratação, com medidas de suporte clínico, né? Então, a tentativa médica é essa, de manter o paciente vivo. Agora, depende da evolução de cada caso. Um indivíduo pode evoluir mais favoravelmente que outro. Tá, filho. Max, se for pegar, digamos, esses médicos na África, que tipo de cuidado que eles deveriam ter para não se contaminar? É uma dificuldade muito grande você colocar todas essas medidas de proteção em prática em ambientes, às vezes, não tão controlados como é a situação desses países, onde você tem uma estrutura de saúde muito frágil, né? Então, é uma situação complicada. Eles acabam tendo um treinamento de conseguir se paramentar, quer dizer, se proteger com essas roupas de proteção e tirar sem se contaminar, até de uma forma geral, até que bastante efetivo pelos surtos anteriores, mas não foi o que foi visto nesse surto, né? O outro cuidado é em relação a eliminar o vírus do ambiente. Eles acabam borrifando substâncias que tentam diminuir, no caso de um lugar aberto, a presença do vírus. Agora, é uma situação muito difícil, tanto que na prática metade aí desses trabalhadores que se infectaram, trabalhadores de saúde, faleceram, né? Você esteve na África, onde especificamente? Eu tive em Guiné-Bissau, não a Guiné Equatorial, num outro momento, sem surto de ebola. Não foi surto de ebola. Foi um trabalho com AIDS. Então, hoje o New York Times ele solta um editorial falando da coragem dos médicos cubanos, aí colocando Cuba como o grande fornecedor de médicos na linha de frente, até propondo algo que seria fantástico para a paz mundial, que é conclamando o exército americano a acudir os médicos cubanos aí que... Na verdade, o que ele está elogiando é o fato de ter médico na linha de frente, mas tem algum tipo... A medicina cubana tem algum tipo de trabalho preventivo que possa dar uma eficácia maior nesse combate à ebola? Não? Você conhece? Até o momento, através do que a gente tem na literatura científica, não existe nenhum antiviral específico para ebola, para tratamento. Em termos de práticas... Isso é o que o Dr. Expedito falou, né? Assim, na verdade, é a prática de suporte ao doente grave, é hidratar o doente, é cuidar das hemorragias, né? E
basicamente, conter a epidemia é conter a transmissão, né? É fornecer comida para as pessoas que estão em casa, para eles não saírem, porque eles estão em isolamento, eventualmente ficam doentes e aí vão sair para buscar comida. Então, tudo isso, toda essa logística é o que possibilita conter, né? Então, não sei, não tenho acesso a que tipo de trabalho eles estão fazendo, se supervisionados ou não, porque lá tem uma série de grupos trabalhando, né? Então, vocês querem comentar? Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi, lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dimas. Boa noite a todos. Pergunta enviada pela Lívia Souza, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ela quer saber como é a resistência do vírus, se ele é resistente a desinfetante, quanto tempo ele demora para penetrar na pele, se ele atravessa uma pele sadia. Falar? Bom, o vírus não atravessa a pele íntegra. Para que haja contaminação, é necessário que haja um corte, um ferimento na pele ou contato com a mucosa da boca, do nariz, dos olhos ou da área genital, certo? Então, dessa forma, então, vai haver transmissão por apertar a mão? Depende, porque essa mão você pode apertar a mão e levar a sua mão ao olho. Então, dessa forma que ocorre a transmissão. E os desinfetantes comuns são eficazes na limpeza das superfícies, do chão, dos locais onde houve contaminação, possível contaminação. Levando em conta todas essas características, o fato de não ser aéreo, o fato de ter que não penetrar em pele íntegra, tudo aí, dá para estabelecer uma estatística, uma probabilidade? Qual a probabilidade, por exemplo, de um vírus como esse chegar nos Estados Unidos? Tem algum estudo ou é muito recente para fazer essas locubrações? Olha, tem duas coisas, né? Uma seria a probabilidade de transmissão, quer dizer, quantos casos um caso gera. Eu não conheço se há esse estudo ainda. Existem modelos, existem pessoas especializadas na medicina em fazer isso. Eu não conheço para especificamente para o ebola. Agora, a possibilidade de sair da África, sim, quer dizer, nós estamos vendo, quer dizer, hoje em dia as pessoas circulam numa rapidez muito grande para locais altamente inusitados. Então, você vê essa concentração de imigrantes e refugiados africanos no interior da região sul do Brasil, né, que era algo que há 5 anos atrás a gente não imaginaria que haviam grupos de imigrantes africanos em Cascavel, em Caxias do Sul, em Chapecó, outras cidades desse tipo, né? Então, a possibilidade existe, né? E como esse paciente chegou nos Estados Unidos, pegou um avião e chegou lá, e as medidas em aeroportos, as medidas de barreira desse tipo, elas são pouco eficazes. Então, o que vai funcionar de fato é a rede de saúde do mundo inteiro estar atenta e perguntar se o paciente com febre estrangeiro, de onde ele vem. Max, você chegou a analisar o que ocorreu no Haiti depois do terremoto? Em relação às doenças epidemiológicas? Surto de cólera, principalmente, né, que aconteceu, e aí, voltando para a colaboração dos médicos cubanos, teve uma importante colaboração naquele momento, né? Mas até isso é importante em relação àquele comentário dos médicos cubanos lá. Eu acho que Cuba contribui com um profissional que tenha à disposição, não sei se voluntária ou não, de correr risco e se expor a uma situação onde se conhece ainda um pouco como ser manejada, né? E isso se elogia, então, a disponibilização de profissionais de saúde para enfrentar isso. E a gente vê na prática aqui que existe e não só aqui nos Estados Unidos, você vê aquela situação de transferência de paciente de um hospital para o outro, achando que a equipe não estava preparada, ou pânico em relação às equipes de saúde para lidar com essa situação. Então, eu acho que esse é um ponto preocupante, que também, fazendo um link com a pergunta da telespectadora, porque quer dizer, as pessoas querem saber o que elas fazem para se proteger. Ao contrário da gripe, em que você podia lavar as mãos, usar máscara, quem possivelmente estava com sintoma, álcool gel e tudo mais, no caso do ebola, isso é muito pouco efetivo como proteção individual. A proteção do ebola é você identificar os casos, isolar os casos e controlar a transmissão.
Basicamente isso vai acontecer nos países de alta transmissão, onde está ocorrendo surto, e nos países onde seja introduzido um novo caso. Então, o importante é que identifique. Então, alguém que seja proveniente dessas áreas, no caso aqui são 3 países hoje, Serra Leoa, Libéria e Guiné, com uma febre até 21 dias depois de ter saído, tem um risco de ter essa doença, portanto, ela tem que ser orientada a procurar um serviço de saúde e onde daí vai se proceder uma série de coisas, inclusive o isolamento dessa pessoa. Bom, vamos para o primeiro intervalo em Brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje os cuidados para evitar o avanço do ebola. Nesse segundo bloco, vamos falar do controle necessário para receber indivíduos com suspeita de ebola. Doutora Nazi, o que tem que ser feito para evitar o pânico também e para que se evite a expansão da ebola? Então, aqui no Brasil a gente tem um plano de contingência que já foi citado. Então, pacientes que sejam provenientes da área onde há transmissão, e agora Nigéria não é mais, Senegal não é mais. Então, são aqueles 3 países e que venham com sintomas do caso suspeito, né, que é a febre e acompanhado ou não dos sintomas digestivos ou eventualmente até hemorrágicos. Esses pacientes, quando chegam, são considerados suspeitos. Aí existe um plano de contingência que determina aonde eles devem ser atendidos imediatamente. Tem aeroporto internacional? Então, aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, existe um plano, esse indivíduo chega, por exemplo, ele vai procurar um serviço de saúde qualquer que ele vai procurar, né, por demanda espontânea. Esse serviço de saúde vai mantê-lo numa sala isolada e vai chamar o grupo de resgate que vai lá e ele vai ser transferido na cidade de São Paulo para o Hospital Emílio Ribas. Cada estado tem o seu hospital. Mas no caso de aeroportos... Então, no aeroporto está sendo orientado que os indivíduos que chegam daqueles determinados países, se eles têm febre, porque a preocupação da transmissão é a partir do momento que o paciente está sintomático. Então, se o indivíduo tem febre, ele procurar um serviço de atendimento. Né? Agora, o indivíduo pode chegar e começar a ter febre 2, 3 dias depois, mas se ele veio dessa região, aí existe todo, na mídia está se falando, nos aeroportos, em todas as regiões, que ele procure um serviço de saúde até o prazo de 21 dias, como foi explicado aqui. E aí tem essa contingência nos estados brasileiros. Né? Cada local tem um hospital devidamente treinado para onde esse indivíduo vai ser colocado. E os contatos, considerados contatos desse indivíduo, eles vão ficar também em observação. Aí vai ser estabelecido pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica quem são os contatos desse indivíduo. Você está falando em tese, mas na prática isso funciona. Olha, a gente teve um primeiro caso no Brasil, né, que foi nessa região aí do Paraná e que, para se testar todo o sistema, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, né? Não necessariamente um caso que chega em São Paulo, em Minas, vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro caso, ele foi transferido para um serviço de infectologia, o caso era negativo, mas foi feito todas as etapas previstas no plano e é muito importante a gente reavaliar se foi feito tudo adequadamente. Porque sempre, depois que a gente tem muitos casos, um ou outro etapa pode não ter sido feita correta. Então, é preciso reavaliar essas etapas também. Esse caso dos países africanos que conseguiram erradicar, qual que era a dimensão da epidemia quando começou o ataque a ela? Veja só, eles tiveram a sorte, né, de começar um pouco depois dos primeiros 3 países. Então, no Senegal, foi um único caso, né, uma única pessoa que viajou por terra, era um estudante universitário de Guiné que estudava no Senegal. Ele viajou por terra, foi identificado como caso, foi isolado e não houve nenhuma transmissão lá. Na Nigéria foi um pouco mais complicado, quer dizer, teve um paciente que chegou via aérea, né, era um liberiano de cidadania americana, o objetivo dele era chegar nos Estados Unidos via Nigéria. Só que ele parou na Nigéria porque estava doente já. E a partir dele foram 20 casos e em torno de 200 pessoas sob vigilância. Então, a partir de um? De um, sim. Ele
as pessoas com quem ele teve contato desde o voo, ele vomitou dentro do avião, ao chegar na Nigéria, até os profissionais de saúde, pessoas do aeroporto que tiveram contato. Deixa eu entender o vômito aí. Eu sei que a hora não é boa dos nossos telespectadores. Vomitou, você tem que ter o contato com o vômito para pegar? Ou vomitou, você libera... Não há transmissão de partículas no ar que alguém vai inalar. Então, é necessário que alguma partícula do vômito chegue no indivíduo, na mão, em algum local, que ele leve às mucosas. Tá. Doutor Marcos, nesses países que houve a epidemia mesmo, quais foram os fatores que levaram a essa falta de controle? Procedimentos médicos, pânico, o que foi que... No intervalo estava falando de um médico que contaminado fugiu para um outro lugar e contaminou por lá também. Então, eu acho que uma das razões foi o tempo ou a falta de preocupação com a importância ou a probabilidade disso se estender para o tamanho que acabou atingindo, né? Então, todas as outras epidemias de ebola mais ou menos foram contidas com um número pequeno de casos. Eu acho que eles imaginaram um pouco isso. A outra coisa que a gente tem que ter em mente é que isso começa em regiões muito afastadas, onde há comunidades pequenas em contato com a selva, onde por muito tempo isso pode passar despercebido, né? Então isso também é outro dado importante. A outra coisa que também é importante chamar a atenção é que essa epidemia está andando desde novembro, né, do ano passado. Tem quase um ano de epidemia. E se por um lado a gente está falando assim, um vírus que é contagioso, que tem uma alta taxa de letalidade, a contagiosidade não é assim tão alta por outro lado. Porque esses 3 países têm mais do que 20 milhões de habitantes. E entre mais de 20 milhões de habitantes, um ano com a epidemia acontecendo, você ter 9 mil casos, é um número, apesar de preocupante, qualquer óbito é inaceitável sempre, mas é um número pequeno. Né? Então, isso que eu queria ver, você vai pegar aquela vila isolada lá, onde o ebola apareceu há vários anos lá. Por que se fosse com esse grau de letalidade, não era para ter sobrado ninguém lá? Porque a transmissão é ruim. Né? Se por um lado ela é ruim, por outro, em algumas situações, ela parece que é muito efetiva. Né? Em algumas situações que a gente não sabe muito bem, você veja os 2 profissionais de saúde, né, nos Estados Unidos que tiveram contato com proteção e acabaram adquirindo. Ou a profissional de saúde no México, na Espanha, que acabou também se infectando. Então, usando proteção, né? Se por um lado eu digo que é difícil, e a gente vê isso pelos números, e tem realmente uma certa dificuldade, o contato tem que ser muito próximo, com secreções e tudo mais. Por outro, em algumas situações isso pode acontecer de forma mais fácil. Então essa dificuldade de entender a facilidade da transmissão, eu acho que também gera um pouco de angústia, né? Só para entender um pouquinho outras epidemias aí do plano, assim, a gripe espanhola era pelo ar? O influenza, né, que é o vírus da gripe espanhola, da gripe suína, é um vírus que tem transmissão, a grande maioria das vezes, transmissão por gotícula, que é aquilo que a gente tosse, espirra e atinge o outro até 1,5 metro, 2 metros. Mas existe uma pequena quantidade de partículas muito pequenas que podem ficar suspensas no ar, isso que a gente chama de aerosol, e isso o vento pode levar. Então o indivíduo que está aqui numa sala, digamos que você estivesse com a gripe espanhola, né? Que fosse você espirrando aqui, os câmeras, as pessoas bem distantes, ou até alguém que entrasse na sala depois que você tivesse saído, podia inalar, porque essas pequenas gotículas ficam suspensas no ar, que foi o que o Expedito falou. O vômito, aquela gotícula do vômito, a secreção, ela não fica suspensa no ar. Então é diferente. Então a gripe espanhola tinha essa transmissão, assim como a gripe aviária tem. Quer dizer, a pessoa inala, do ponto de vista de letalidade, tudo bem, a ebola é mais perigoso, mas do ponto de vista de transmissão, ela seria um segundo time, aí, um terceiro time. É como eu falei do sarampo, né? Se a gente comparar o sarampo com a ebola, né? O sarampo, uma pessoa infectada transmite para 15, né? E outras doenças infecciosas, né? Que tem. Bom, vamos a mais uma pergunta selecionada pelo jornalista Dimas Soldi, enviada pelo portal brasilianas.org. Dimas. O Ricardo Lemos, de Niterói, Rio de Janeiro, ele quer saber se o vírus ele pode evoluir a ponto de ser transmissível pelo ar. Aí já filme de Hollywood aí, o Dr. Félix, como é que é? Dr. Expedito. Pouco provável.
Então, do que nós conhecemos da evolução das espécies, embora a evolução dos micro-organismos, dos vírus, seja muito rápida, nós não conhecemos esse tipo de passagem aí, não. Então, é pouco provável que isso venha a acontecer. Esses casos todos aí de epidemias, tem mutação do vírus aí, à medida em que são combatidos aí, doutor Max? Olha, até onde eu sei, nas análises, assim, você tem cepas, você tem variantes de vírus diferentes, dependendo do local onde você tem isolado o vírus. Então, ele não é exatamente igual, mas ele é bastante igual a ponto de não se perceber nenhuma diferença clínica na evolução dos casos, né? Então, é um vírus bastante estável. Óbvio que há diferenças genéticas, às vezes, entre o vírus que é isolado numa região e outra, o mesmo vírus ebola, mas isso é muito pequeno a ponto de gerar qualquer tipo de diferença, seja em transmissão, seja em evolução clínica ou qualquer coisa a mais. Se desenvolver algum medicamento contra o ebola, pega todas as famílias aí, em princípio? Aparentemente é um vírus que é possível você desenvolver porque é um vírus relativamente estável, com uma evolução bastante previsível, né, por um lado. Mas é óbvio que qualquer teoria, na verdade, ela só é vista quando você, na prática, consegue realmente fazer algo que funcione. Doutora, assim, como é que é a articulação internacional? A Organização Mundial da Saúde, quem que são os organismos e de que forma que se dá essa articulação? Como foi comentado aqui, né, essa epidemia começou já, quer dizer, ela está aí desde novembro do ano passado, né? E até possivelmente isso que se tem notícia, né? Quando você tem uma epidemia começando num local muito pequeno, sem acesso à mídia e tudo mais, isso às vezes pode até ter acontecido antes, né? Existe a Organização Mundial de Saúde, ela tem um sistema complexo de vigilância de doenças emergentes. Foi assim que se descobriu quando começou a gripe suína no México, né? Então, de casos atípicos, esporádicos, letais, que acontecem em algum lugar do mundo. Então, existe essa organização toda, a Organização Mundial de Saúde tem todo um comitê de experts para doenças já conhecidas e, eventualmente, quando se tem uma doença nova. E existe essa articulação da Organização Mundial de Saúde com os países membros e com os países com seus ministérios, né? Por isso, aquela questão de quando a Organização Mundial de Saúde solicitou que os países enviassem médicos ou profissionais de saúde para poder colaborar na epidemia. Historicamente, a Organização Mundial de Saúde ela tem mantido o seu papel institucional. No caso da influenza, de alguma maneira afetou a eficácia dela? Houve muitas questões políticas, né, com essa última pandemia de influenza, né? Assim, foi a primeira vez que a gente se deparou com um antiviral disponível, né? Embora disponível, existente, houve uma pandemia importante, um grande número de casos, países que não estocavam a medicação, só uma companhia produzia a medicação. Então, houve muitas questões políticas correndo em paralelo a uma dinâmica de uma doença nova, né? Que não se sabia bem como é que ia evoluir, pacientes jovens morrendo, não se conhecendo como que era a evolução sem e com tratamento. Então, houve muitas questões políticas, né? Como sempre vai haver, né? Essa mesma epidemia de agora, há já alguma discussão na internet de que talvez o preparo mais rápido de uma vacina pudesse ter sido feito antes, porque já se havia algumas discussões de vacina, demorou um pouco. Isso sempre vai acontecer e sempre que a gente tem uma epidemia, a gente tem que olhar para trás e ver onde acertou e onde errou. Professor Expedito, a partir dessas experiências recentes aí, essa questão de localidades afastadas gerarem novas epidemias, o que se espera mais adiante, assim, em termos de... à medida que se tem inserção dessas comunidades, quer dizer, o mundo vai conviver com essas epidemias por muito tempo. Veja só, acho que a convivência da nossa espécie, da espécie humana, com as outras espécies que habitam o mundo, e dentre eles os micro-organismos, os vírus, as bactérias, ela vai continuar e ela tem se intensificado, porque a presença humana é cada vez mais onipresente. Então, nós estamos chegando a cada vez os locais mais remotos, e esses locais estão se conectando com o resto do mundo. Então, isso é uma coisa que
Doenças típicas da globalização. Da globalização e que vai permanecer. Então, o que é que a gente pode fazer? Então, reforçar o que nós chamamos de vigilância epidemiológica, ou seja, a capacidade de detectar precocemente esses eventos no local onde eles acontecem o mais rápido possível. Então, é esse o caminho que a Organização Mundial da Saúde e todos os ministérios têm apostado. Só para entender um pouquinho, doutor Max, a gripe espanhola aí, que hoje a gente tem os aviões, o pessoal chega aí, tem os navios rápidos. Né? A gripe espanhola, de que maneira que infectou o Brasil, no caso? As pessoas vinham por navio. A evolução da epidemia naquele momento, sem o transporte aéreo, era uma coisa muito, muito mais lenta do que se via hoje. Então, como as notícias, né? Você receber a notícia de uma região levava dias, né, para saber o que aconteceu, levava meses para saber que uma guerra acabou. Né? E a mesma coisa com as doenças. As doenças também chegavam mais lentamente e se espalhavam numa velocidade mais ou menos equivalente. O que foram as estatísticas na época de letalidade no caso do Brasil? Letalidade de gripe? Da gripe espanhola. Eu não sei se a Nancy tem essa... Assim, a letalidade geral da gripe espanhola foi muito elevada. Agora, o dado para a gente considerar a mortalidade, que é por 100 mil habitantes, isso foi muito variável no mundo todo e isso foi muito variável também aqui no Brasil. Né? A gente tem que lembrar que naquela época o mundo estava em guerra, então você tinha pessoas que estavam indo, né? E tem uma história que, assim, inclusive um navio brasileiro com soldados que estavam indo não chegou a poder participar da guerra efetivamente por conta de infecção pelo vírus da gripe espanhola. Então, assim, a gente tem poucos dados muito reais, muito bem aferidos dessa época em termos de mortalidade. Agora, era uma doença de letalidade muito alta pelo próprio vírus, acima de 50%, e pela complicação com pneumonia bacteriana posterior. Eu sei então, que pelos anais da minha cidade e região lá, pegou feio lá na época. Bom, vamos para o segundo intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute hoje os cuidados necessários para enfrentar a epidemia do ebola. Nessa última parte do programa, vamos ver o tratamento e as pesquisas para a descoberta de uma cura, quais os países que estão à frente desse trabalho e como que o Brasil pode contribuir. Doutora Nancy, o que existe hoje de pesquisa em relação ao ebola? Então, assim, a grande esperança é se ter uma vacina, né? Como toda doença infecciosa, é você poder ter uma vacina, é a principal esperança. Não é muito difícil se chegar nessa vacina. Já existem protótipos de vacina, aliás, já existem vacinas sendo em fase 1, né, que a gente chama de fase 2 para 3. É possível começar. O que é? Um número grande de pacientes, se pretende que em 2015 esses pacientes recebam a vacina e um outro número recebe um outro tipo de vacina e vai ver a eficácia em campo dessa vacina. Então, já existem algumas vacinas. Mas o paciente fala pessoas não contaminadas. Pessoas não contaminadas, chamo de pacientes porque são voluntários de pesquisa, provavelmente profissionais de saúde, mas população local também. Então, existem já alguns desenhos aí de estudos que vão ser feitos com essas vacinas que já estão em fase de poder ir para esses estudos. É importante a gente dizer que são vacinas que já foram testadas em macacos e com uma boa eficácia, proteção de 100%. Então, assim, isso é uma esperança, né, para essas epidemias futuras. A gente não sabe como essa epidemia vai caminhar, mas essas vacinas poderão, talvez, para outras epidemias, ter um controle muito maior do que em relação a essa epidemia de agora, porque esses estudos todos ainda vão ser feitos nos próximos meses, né? Tá. E a epidemia vai continuar. Esse tipo de pesquisa tem que ser feita em regiões que têm mais incidência da ebola, né? Exatamente. Por exemplo, para saber se uma vacina funciona de fato, tem de haver a doença acontecendo, porque nós vamos vacinar um grupo de pessoas e não vamos vacinar outro grupo e comparar se
quem foi vacinado teve menos do que quem não teve. O princípio da vacina é sempre o mesmo, aí, de pegar o vírus e a partir do vírus ter um antivírus? Quase todas as vacinas, sim. Ou são o próprio micro-organismo ou alguma coisa que ele produz. Então, nesse caso, doutor Marcos, esse 100% de eficácia em macacos aí significa que pode ter 100% de eficácia com humanos ou são características diferentes? Eu acho que sim, porque normalmente vírus, uma característica de uma vacina boa, quando o vírus é suscetível a isso, é você procurar anticorpos que a gente chama neutralizantes, que eles se liguem no vírus e impeçam que o vírus se dissemine pelo organismo. E o ebola, ele é um vírus aparentemente suscetível a você encontrar esses anticorpos neutralizantes que bloqueariam então a ação do vírus. O desafio é você fazer com que o organismo produza esses anticorpos, né? Então aí você tem desde alguns estudos que tentam pegar anticorpos de pessoas que já foram expostas e administrar para pessoas doentes, então você com um processo de retirar somente isso do sangue, administra para alguém doente, tentando minimizar a evolução da doença, ou óbvio que é o que você busca mais, é fazer uma vacina que desencadeie o organismo a produzir esses anticorpos. Uma vez o paciente, quer dizer, a pessoa exposta ao vírus, esses anticorpos então bloqueariam a entrada do vírus nos locais onde ele acaba atuando e levando à doença, né? Doutora Nancy, o Brasil, tem muita gente que acha que o Brasil pode ser um grande fornecedor de soluções, aí, inclusive para os países africanos e outros países menos desenvolvidos, para as chamadas doenças negligenciáveis. Em que pé que estão os trabalhos aí, os estudos dos laboratórios públicos aí? Bom, a gente tem uma série de estudos em diversos serviços de instituições públicas brasileiras, né? Nós temos o Instituto Butantan, que produz uma série de vacinas, né? Tem avançado muito na produção de novas vacinas. Nós temos instituições brasileiras, por exemplo, que estão trabalhando com mosquito da dengue diferente, que pode contribuir para a diminuição da população de mosquitos. Temos instituições trabalhando com outras pesquisas de medicamentos, então acho que nesse sentido pode-se contribuir. Se o Brasil, né, em particular, né, se o Instituto Butantan vai produzir vacina, vai entrar em parceria, porque, veja, você precisa produzir vacina em larga escala, né? E os produtores de vacina, eles não produzem só uma vacina, né? Eles produzem várias vacinas ao mesmo tempo. Então, claro que agora a gente está com a expectativa desses produtos vacinais que já estão em andamento aí, mas claro que seria interessante que se pudesse produzir uma grande quantidade de doses. Isso depende de acordos para saber também se outras instituições podem produzir. Quem são os laboratórios que estão produzindo essa vacina? Trabalhando nessa vacina? Que eu tenho conhecimento, uma das vacinas é da multinacional farmacêutica GSK, as duas que estão em teste. E a segunda, ela tem a participação de um serviço público, né, da Agência de Saúde Pública do Canadá, mas com uma pequena biotecnológica privada do Canadá. Então, são esses dois que estão mais avançados. O Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio permite, digamos que saia essa vacina. Se tiver dificuldade de você licenciar a vacina, permite que você possa licenciar compulsoriamente essas vacinas também, né? O Brasil, de alguma maneira, ele já se beneficiou disso para fornecer para a África, para alguma coisa assim, não? Olha, isso é uma possibilidade, né? Agora a gente tem que pensar o seguinte, quer dizer, o investimento para a produção de biotecnológica é um investimento muito alto. Não é da saúde pública. Não, é um investimento muito alto, né? Então, do laboratório, estou falando do ponto de vista da saúde pública. Do ponto de vista da saúde pública, sim, o Brasil já fez isso com medicamentos para a AIDS, né? Então já teve a quebra de patentes para os medicamentos de AIDS. Agora, mesmo a saúde pública, ela tem sido cautelosa em usar esse instrumento para não queimar seus canais de interlocução com a indústria, que é um parceiro fundamental no desenvolvimento de coisas novas. Mas o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, se a indústria dificulta, digamos, o licenciamento, sim, o país africano pode conseguir a patente e transferir para um país que produza. Sim. É uma possibilidade, em tese, pelo menos, né?
Vamos a uma outra pergunta enviada pelo portal brasilianas.org, selecionada pelo jornalista Dimas Soude. Dimas. O Danilo Penha, de Camboriú, Santa Catarina, ele quer saber qual é a dificuldade para desenvolver uma vacina, já que o vírus é conhecido desde a década de 70. Max. Eu acho que foi um pouco o que foi falado aí, né? Primeiro eram surtos relativamente pequenos, onde não se encontrava a importância de você ter uma vacina, porque para quem que você vai vacinar? Quem você quer proteger. Se isso não acontece, não tem uma população, não é previsível, tem uma extensão pequena, isso acaba não tendo, mesmo em relação à saúde pública, um interesse muito grande. E agora, nesse surto maior, e isso realmente foi uma surpresa dessa vez, se viu que talvez você precise de algo realmente, porque dependendo das condições, isso se alastra, aumenta cada vez mais, com risco aos vários países do mundo, né? Então eu acho que parte foi em relação à importância dada ao vírus e ao risco que representava as populações locais e até com o público que você vai vacinar, né? Doutora Nancy, a Organização Mundial de Saúde tem um mapeamento desses surtos pequenos que vão pipocando aí pelo mundo? Então, em relação ao ebola, né, quer dizer, tem esse mapeamento desde novembro, dezembro do ano passado, né, e como eu comentei, em relação à gripe suína, quando começou, esse mapeamento foi muito interessante porque foi uma notícia de um jornal muito pequeno, numa cidade muito isolada ali do México, em que eles têm um sistema de ficar captando notícias de saúde que acontecem em algum local. E isso permite, olha, está acontecendo alguma doença esquisita que morreram tantas pessoas num local assim, num jornal muito pequeno. Então aí você sabe que tem alguma coisa acontecendo nova. Nesse país o sistema de informação o problema é o que a gente conversou aqui, né? São países com uma miséria muito grande, com uma dificuldade muito grande, e a questão cultural que foi comentada, né? Tem uma questão cultural de lavar os cadáveres, até de achar que aquilo é alguém que está fazendo aquilo, trazendo aquela doença. Tem toda uma questão cultural complexa que precisa de ajuda e intervenção muitas vezes na epidemia. Doutor Expedito, quando surgiu o radioamador aqui, ele teve uma função relevante em grandes desastres naturais. De alguma forma, a internet está permitindo a montagem de sistemas de informação mais apurados aí para locais distantes, não? Sim, com certeza. Acho que a internet é um divisor de águas, né? E o próprio sistema hoje da Organização Mundial de Saúde, ele se baseia fortemente na pesquisa da internet. Então, esse sistema ao qual a Nancy se referiu, que de captação de notícias do mundo inteiro, né, isso é feito de forma permanente usando muito a internet, porque hoje pela internet você consegue ter acesso até os jornais locais, as emissoras de rádio. Então, a OMS trabalha com inglês, espanhol, francês, chinês, russo e árabe, né? São as línguas que eles captam o tempo inteiro buscando rumores de notícias, de doenças. E aí, com o novo regulamento sanitário internacional, a OMS, captando o rumor, ela questiona o país e o país tem 24 horas para responder. Até 2007, o regulamento sanitário anterior, era necessário que o país avisasse a OMS que havia um problema. Então, muitos países turísticos, países com grandes interesses comerciais, escondiam do mundo seus problemas. Agora não, agora há mecanismos independentes de captação e o questionamento ao país que vai ter de responder se aquilo é verdade ou não. Ou seja, a globalização ampliou, digamos, a possibilidade das epidemias, mas ampliou muito mais as possibilidades de identificação e defesa, né? Sim. E de cooperação internacional, né? Tá. A questão da... o problema da... Como é que chama aquela doença que deu na Europa a partir de alimentação animal? A chamada síndrome da vaca louca? Isso. Encefalite espongiforme. Se for pegar em termos de expansão, comparar com a ebola e tudo, qual foi a dimensão dessas últimas epidemias em relação à ebola? A ebola é muito cedo ainda, porque você não sabe quando que termina. Mas, em geral, o ciclo dessas epidemias dura quanto tempo? Desde que começa a se expandir até o pico e até o controle? No caso... Não, faz favor. Eu acho difícil comparar o ebola, né, que é uma doença viral, aguda,
muito sintomática, pelo menos é o que a gente entende, conhece, com, por exemplo, essa doença que depende do consumo, do controle da carne, da proteína animal, e depende também de uma manifestação mais lenta e mais longa no ser humano. Cada caso é um caso. Pensa o HIV. O HIV, enquanto epidemia, foi detectado em 1979. E está aí até hoje, quer dizer, a tendência mundial já começou a declinar, né, nos últimos 4, 5 anos, mas é um declínio com 30 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. Só né? Tá vendo? Bom, infelizmente o programa brasilianas.org sobre os cuidados para evitar o avanço do vírus ebola termina por aqui. Eu agradeço muito a participação da coordenadora da Comissão Científica de Influenza e Virologia Clínica da Sociedade Brasileira de Infectologia, Nancy Berley, do especialista em saúde coletiva e professor do Estudo de Medicina Tropical da USP, Expedito Luna, e do supervisor do Ambulatório Geral especializado em doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Marcos Lopes. E também agradeço a colaboração do jornalista Dimas Soldi e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!